Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém. Vamos dar início ao nosso culto, lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Abra sua Bíblia aí. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos o privilégio de prestar culto ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós esta noite, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente é santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és de ser Senhor.
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos fala também de confissão de pecados. Quando Isaías viu a glória de Deus, a santidade de Deus, diz o texto, aí no verso de número 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ver o Senhor dos Exércitos. Irmãos, vamos tirar um tempo agora para nós confessarmos os nossos pecados. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Notem, de todos os nossos pecados. Então vamos ter este momento precioso de confissão de pecados. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Timóteo, carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, apenas o verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia é esse, irmãos? A volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este texto aqui inspirou o hino
mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Vamos louvar o Senhor com o hino 105, certeza do crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos se as vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Irmãos, agora nós teremos o nosso momento de avisos. Primeiro, o templo continuará fechado durante a semana. Nós não sabemos ainda quando iremos abrir o templo, mas nós continuamos tendo culto todos os dias nos lares. Então não deixe de fazer o seu culto doméstico. Segunda-feira eu vou ter uma palavra com vocês pelo Facebook, às 8 horas da noite. Na quinta-feira nós temos também o nosso estudo bíblico, às 8 horas da noite. Caso nós tivermos algum outro estudo no decorrer da semana, eu irei estar avisando aos irmãos pelo WhatsApp e pelo Facebook. Outra coisa, irmãos, no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. E nós iremos comemorar a ceia do Senhor nos lares, cada um na sua casa. Você vai preparar um pedacinho de pão, uma tacinha ou um copinho com suco de uva, e eu vou estar aqui no templo ministrando a ceia do Senhor. Então não se esqueça, no próximo domingo
às 7 horas, após a mensagem, nós teremos a ceia do Senhor. Você vai preparar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, e nós iremos tomar juntos o suco e nós iremos comer o pão. Da mesma forma que você se prepara para a ceia aqui na igreja, orando, confessando, acertando a sua vida com Deus, você vai preparar para tomar ceia aí na sua casa. Então não se esqueça, tá bom? E também no domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Vamos passar agora para a mensagem da palavra de Deus. Com certeza você tem uma Bíblia aí na sua casa. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Eu quero lembrar os irmãos mais uma vez que a parte mais importante do sermão é a leitura do texto. Então pegue a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aberta. O nosso costume aqui no Vale do Sol é sermão expositivo. Nós lemos uma porção das Escrituras e nós fazemos a exposição daquele texto. Então tenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, e acompanhe a leitura comigo. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. E você que gosta de anotar, o tema da mensagem: enfrentando as tempestades da vida. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar mais uma vez. Nós carecemos do Espírito de Deus antes, durante e depois do sermão. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tu fales ao nosso coração, para o louvor da tua glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é bom. Essa é a nossa confissão. Nós cantamos quase todos os domingos: Deus é bom. Nós afirmamos categoricamente: Deus é bom. Mas sejamos honestos, em algumas circunstâncias da vida, nós temos a dificuldade de ver essa bondade de Deus na nossa vida. Deus continua sendo bom, claro, mas o nosso coração é assaltado de tal maneira que nós não conseguimos ver, perceber
a bondade de Deus sendo manifesta na nossa vida, ainda que Deus continue sendo bom. A palavra que eu quero trazer para você e para mim esta noite é que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. E outra coisa, todos nós temos que aprender a enfrentar as tempestades da vida. Todos nós, ateus e crentes, filantropos e perversos, todos nós, sem exceção, temos que aprender a enfrentar as tempestades da vida. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos advertiu no finalzinho do Sermão do Monte, que a chuva cai, o vento sopra, o rio transborda. A diferença é se nós temos ou não alicerce para aguentar a chuva que cai, o vento que sopra e o rio que transborda. Então, irmãos, como enfrentar as tempestades da vida? Primeira coisa que você e eu temos que entender, que as tempestades da vida, elas têm as suas características, as suas formas. Por exemplo, as tempestades da vida, elas aparecem, aspas, do nada. Elas aparecem em forma de um acidente. Você está andando, de repente você cai. Você está dirigindo, de repente você bate. Você está subindo a escada, de repente você cai. Você não esperava aquilo. Está tudo tranquilo, de repente um tombo e você cai. As tempestades da vida, elas aparecem como enfermidade. Aparentemente está tudo bem, mas de repente você sente uma dor no peito. Aí você faz o exame, está lá um problema cardíaco. Aparece para qualquer um. Nós não estamos livres das tempestades da vida. Aparece como uma crise no casamento. O casamento vai bem, de repente algo aconteceu, uma palavra foi dita de forma errada, na hora errada, gerou uma crise. Essa crise cresceu, se avolumou, não foi tratada, precisa ser tratada. Às vezes é o desemprego. Você está trabalhando, está ganhando o seu pão de cada dia, está tudo certo, de repente vem uma crise no país, começa a demissão em massa, aí você vai e perde o emprego. E é difícil voltar para o mercado de trabalho. Isso acontece com todos. Às vezes é um vírus que começa lá na China, numa região bem específica, sai tomando tudo, toma a Europa, chega no Brasil, fecha as portas de nossas igrejas, nos tranca dentro de casa, gera uma quebradeira no país. As tempestades da vida, elas não mandam e-mail, nem WhatsApp, elas não mandam mensagem, elas não mandam cartas, elas não mandam telegrama. E uma coisa interessante é que um dia antes dos discípulos passarem por este momento difícil, lá no Mar da Galileia, eles passaram um dia inteiro ouvindo os ensinamentos de Jesus. Está aí no capítulo 4, verso 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes.
e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Um dia antes desse incidente, os discípulos de Jesus passaram o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. Mesmo assim, eles passaram pela tempestade. Segunda coisa, as tempestades da vida, elas trazem consigo perigo e pavor. Diz o texto que o barco estava quase naufragando. As tempestades da vida mexem com as nossas estruturas emocionais. Elas mexem com as nossas estruturas físicas. E pior, elas mexem profundamente com as nossas estruturas espirituais. Às vezes a angústia vem, e não só vem, ela aloja na nossa alma, gera em nós doenças físicas, o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Elas geram doenças espirituais. Nós passamos a ter dúvidas a respeito da ação de Deus na nossa existência. Nós passamos a questionar o próprio Deus. As tempestades da vida, elas têm o poder de tirar o chão da nossa existência, tira o nosso equilíbrio, rouba as nossas esperanças, os nossos sonhos, rouba de nós o nosso norte. Terceira característica: as tempestades podem nos deixar imóveis, apáticos. Eles não sabiam o que fazer. E é interessante que pelo menos nós tínhamos ali alguns pescadores: Pedro, João, Tiago e André. Eles conheciam cada palmo daquele rio que é chamado de mar aqui, que tinha 22 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Eles conheciam cada palmo, mas eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como administrar a crise. Isso acontece com você, isso acontece comigo. A tempestade vem e nós não sabemos como administrar as crises. Os esforços humanos cessam, e aquilo que era fácil, que aparentemente era normal, vira um tsunami que arranca tudo. Eles não sabiam o que fazer. Homens treinados, homens que conheciam cada palmo daquele rio, agora estavam imóveis e apáticos. Aquilo já não era mais uma tempestade, aquilo era um tsunami. Agora, nas tempestades da vida, podem nascer no nosso coração algumas dúvidas. E quais são elas? A primeira delas: por que a tempestade se eu estou andando debaixo da vontade de Jesus? Os discípulos, com certeza, fizeram essa pergunta: por que a tempestade se eu estou andando debaixo da vontade de Jesus? Olha o verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Quem colocou aqueles homens dentro do barco foi o próprio Jesus. Quem mandou aqueles homens irem para o outro lado da margem foi Jesus. Ou seja, eles estavam debaixo da vontade de Jesus. Diferentemente de Jonas. Jonas não estava debaixo da vontade de Deus, mas os discípulos estavam debaixo da vontade de Jesus. Ou seja, eles não enfrentaram
as tempestades por causa da desobediência. Eles enfrentaram a tempestade por causa da obediência. Você já parou para pensar? Puxa vida, essa tempestade aqui é fruto de obediência a Deus. Aí, irmãos, cabe a bem-aventurança lá do Sermão do Monte. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos maltratarem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Eles estavam sim debaixo da vontade de Jesus, mas mesmo assim eles passaram por lutas e dificuldades. Segunda dúvida: Jesus está do meu lado e eu passando pela tempestade. E o texto aqui diz que eles estavam literalmente do lado de Jesus. Olha o verso 35 e o 36 comigo. Não, desculpa. Verso de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, a encher-se de água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Notem, eles estavam passando pela tempestade e Jesus literalmente do ladinho deles. E nós sabemos que Jesus também está também do nosso ladinho. Do nosso ladinho. E outra pergunta que pode brotar no seu coração, no meu, porque brotou no coração dos discípulos: Jesus está do meu lado e não faz nada. Olha o verso 38 de novo. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, Jesus estava do lado deles, mas Jesus estava dormindo. Isso gerou um questionamento: Mestre, não te importas que pereçamos? Irmãos, parece que a angústia dos discípulos se tornou maior, se avolumou, cresceu, porque todo mundo remando, todo mundo lutando e Jesus dormindo. Talvez os discípulos pensaram: meu Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, e a Bíblia diz que Deus não dorme, que Deus não cochila, no Salmo 121, e ele está aqui dormindo. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, quem estava dormindo era Baal, não era Deus, mas aqui Jesus está dormindo. E ironicamente, irmãos, é a única passagem que mostra Jesus dormindo nos evangelhos. É aqui no texto. Por isso essa pergunta angustiante dos discípulos de Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? Essas perguntas, elas surgem no coração do crente, daquele que teme a Deus, daquele que ama a Deus. Agora, irmãos, você vai ver que Jesus nos ensina lições preciosas nas tempestades da vida. Jesus não é aquele que apenas age por nós, mas Jesus também é aquele que age em nós. Deixa eu repetir: Jesus não é somente aquele que age por nós, mas também aquele que age em nós. Primeiro, as tempestades nos levam a buscar o Senhor Jesus com mais intensidade. A pergunta dos discípulos a Jesus nos revela que quando os recursos humanos se esgotam, nós recorremos com mais intensidade ao Senhor. Mestre,
não te importas que pereçamos. Muitas vezes, irmãos, como tudo vai bem, nós ficamos firmados demais no braço da carne. Nós confiamos demais em nós mesmos, em nossos recursos. Talvez quando começou aquela tempestade, os discípulos disseram: deixa conosco, a gente resolve, não amola o mestre não. Talvez Pedro disse: olha, eu conheço o mar da Galileia, Jesus pode conhecer teologia, pescaria comigo. Aí André disse: eu também. Aí João deu: eu também, apesar de ser jovem. E Tiago: e eu também. Toda a nossa família é família de pescadores. Jesus é bom de teologia, mas de pescaria em mar somos nós. Pode dormir, Senhor. Aí os recursos se esgotaram, eles invocaram o Senhor: mestre, não te importas que pereçamos. É assim com você também. Não me diz que não é, porque é. Porque você e eu não somos feitos do mesmo material. E eu sou assim. Às vezes, eu confio demais em mim mesmo, no braço da carne, no meu plano de saúde, na reserva que eu tenho no banco. Talvez você está dizendo: olha, mais 3 meses sem trabalho eu dou jeito. Mas depois eu não consigo. Fala isso não, meu irmão. O Senhor está no controle de tudo. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Segunda coisa, Jesus nos revela em meio às tempestades o maior de todos os perigos, que não tem nada a ver com relâmpago, não tem nada a ver com trovão, não tem nada a ver com ondas bravias. O maior perigo na tempestade é a incredulidade. Jesus mostrou aos seus discípulos que a fé deles era uma fé titubeante, uma fé que escorregava, que tropeçava, que vacilava. Olha a pergunta de Jesus para eles, no verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, Jesus mostrou a eles que a fé deles foi sucumbida pelo medo. O medo. Não me diga que não é assim com você. Eu não quero te chamar de mentiroso, mas é assim com você e comigo também. Quanta gente apavorada com o coronavírus, com os rastros que serão deixados pelo coronavírus: desemprego, violência. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar cuidado, não é isso. O que eu quero dizer é que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor vai suprir a sua necessidade depois que passar o coronavírus, da mesma forma que supriu antes do coronavírus e da mesma forma que está suprindo agora, durante o coronavírus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Nós temos exemplos de homens de Deus que a fé titubearam também. Moisés, tendo o exército de Faraó atrás dele, o mar vermelho na sua frente, ele se volta para Deus, e Deus diz: Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marchem. Irmãos, está na hora de marchar, está na hora de andar, está na hora de caminhar, está na hora de perseverar em nome de Jesus. Josué também titubeou. Quantas palavras de fé, de esperança, Deus enviou ao coração de Josué. Quando Israel foi destruída por Ai, Josué clamou, reclamou, murmurou. Aí Deus: levanta-te, Josué, não serei contigo, se não tirares do vosso meio a coisa contaminada. Pedro titubeou, negou Jesus. Ezequias titubeou diante de uma doença. Jeremias titubeou. Os 11 discípulos de Jesus titubearam.
Você e eu também titubeamos diante das aflições, diante das tempestades da vida, mas hoje é dia de você e eu afirmarmos em nome de Jesus que a fé vai vencer o medo, que a esperança vai vencer o medo, que as tempestades da vida não podem destruir a nossa vida, porque Jesus está no barco da nossa existência. Outra coisa que Jesus nos ensina, que a postura dele deveria ser a nossa. Primeiro, Jesus havia feito uma promessa aos discípulos. Está aí no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passaremos para o outro lado da margem. Notem, havia uma promessa da parte de Jesus: passaremos para outra margem. Ou seja, se os discípulos estivessem apegados, garrados, alicerçados nessa esperança, eles tinham vencido as tempestades, ou a tempestade. Lá no Mar da Galileia, você e eu venceríamos todas as tempestades que nós passamos por ela aqui debaixo do sol. Segundo, Jesus estava presente com os discípulos. Eles não precisavam de fazer essa pergunta agressiva que eles fizeram para Jesus. Irmãos, olha as promessas de Jesus para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Se passares pelo fogo, não será queimado. Se passares pelas águas, vocês não serão afogados. Irmãos, Jesus está conosco no barco da nossa vida. Ele está do nosso ladinho. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Ele vive para interceder por nós. Por nós. Outra coisa, a tempestade acontecendo e Jesus em paz. Diz o texto que Jesus estava dormindo na popa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela tempestade, como todas as demais tempestades, se encontrava na agenda de Jesus. Fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos de Jesus. Fazia parte. Estava ali, fazia parte. Jesus não tinha perdido o controle. Estava na agenda do universo que Jesus treinaria os seus discípulos no Mar da Galileia. Está na agenda de Jesus que Ele vai treinar você, que Ele vai me treinar aqui, hoje, vivendo sobre a égide do coronavírus. Ele vai treinar você, Ele vai treinar a mim, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. Outra lição preciosa é que o nosso Jesus, Ele age nas tempestades. Depois que Jesus ensina aos seus discípulos lições preciosas a respeito da tempestade, Jesus age para acabar com a tempestade. Primeiro, Jesus mostra o seu poder. Diz o texto que Ele se levanta e com autoridade Ele acalma a tempestade. Olha aí o verso 39 comigo, por favor. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E a palavra quietar no original aqui é amordaçar. Sossega, cala, para. A ideia aqui é aquietar e permanecer aquietado.
é sossegar e continuar sossegado. Não venha mais, não se levante mais. Jesus acalma. Agora, irmãos, os discípulos estão perplexos. E eles não fazem nenhuma pergunta para Jesus. Eles se perguntam, no verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceberam? A fé dos discípulos agora se encontrava robustecida, adubada, crescida. Jesus agiu neles e depois agiu em favor deles. Aí, irmãos, os textos que se seguem mostram que Jesus é aquele que tem poder sobre tudo. O texto que nós acabamos de ler é Jesus acalmando a tempestade. Mas no capítulo 5 aí, do verso 1 ao verso 20, é Jesus libertando o indivíduo que era possesso por 6.000 demônios. Jesus dá uma ordem e os demônios saem. Aí Jesus volta, encontra uma mulher enferma há 12 anos. Ela toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. Jesus sai dali, encontra a menina morta, a filha de Jairo. Ele diz: Talita cumi, e ela levanta. Isto mostra para mim e para você que Jesus tem um poder total e absoluto sobre a natureza. O mar acalma, o vento se aquieta. Ele tem o poder sobre o mundo matéria espiritual. Os demônios saem. Ele tem poder sobre as enfermidades. E ele tem poder sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, eu queria fazer algumas aplicações básicas para você e para mim. A primeira delas, os discípulos só tinham duas escolhas. E você também, e eu, só temos duas escolhas diante das tempestades da vida. Ou nós abraçamos o medo, ou nós abraçamos a fé. Nós não temos uma terceira opção. Não tem. Neste momento, não decidir é uma decisão. Segundo, os que presenciaram a libertação do endemoniado, o texto que segue, também tinham duas escolhas apenas. Ou eles aceitavam a Jesus, ou eles rejeitavam a Jesus. Os discípulos aqui, eles tinham duas opções. Ou eles abraçavam o medo, ou abraçavam a fé. Aqueles que presenciaram a libertação do endemoniado de Gadara, eles também só tinham duas opções. Ou eles aceitavam Jesus, ou eles rejeitavam Jesus. Jairo só tinha também duas escolhas. Ou ele abraçava Jesus como a ressurreição à vida, ou o desespero de perder a filha. A mulher com fluxo de sangue também só tinha duas escolhas. Ou ela ficava em casa, lambendo as feridas, ou ela ia e tocava na orla das vestes de Jesus. Agora, eu termino dizendo que você também só tem duas opções. Você não tem uma terceira opção. Ou você atravessa as tempestades da vida com o Senhor Jesus, tomado pela consciência de que Ele é seu Senhor, é seu Salvador, é seu pastor, está do seu lado. Ou você vai com a cara e a coragem e vai morrer de medo e vai se dar mal lá na frente. Você não tem uma terceira via. Eu também não tenho. Então, meu irmão e minha irmã, como que você e eu enfrentamos as tempestades da vida?
é agarrado no Senhor. Salmo 23 é maravilhoso, mas ele tem o versículo 4. Ele tem o vale da sombra da morte. As promessas de Jesus são extraordinárias, mas tem João 16:33, pelo mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, se agarra ao Senhor Jesus. Não fica dizendo apenas que Ele é bom. Prove a bondade dEle toda hora. Prove toda hora. Nos momentos de bonança, nos momentos de saúde, nos momentos de prosperidade, nos momentos de crescimento, mas também no luto, na doença, na perda de um emprego, enfrentando um vírus. Ande com o Senhor o tempo inteiro. Creia que o Senhor é contigo o tempo inteiro. Eu queria orar com você neste momento. Eu queria que você e eu tivéssemos essa consciência de que o Senhor está conduzindo o barco da nossa vida. Nos momentos que nós chamamos bons e nos momentos ruins. E se a promessa é, passemos para o outro lado, pode vir a tempestade que vier, nós iremos passar para o outro lado. Nós iremos passar para o outro lado. Nós iremos passar para o outro lado, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque nós temos Jesus como capitão do nosso navio, como aquele que conduz a nossa existência, Pai. Aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, o nosso pastor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja o nome dele. Amém e amém. Vamos cantar agora o hino 368 e depois vamos receber a bênção do Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso,
Eu sei que você está sentadinho aí na sua casa, no seu sofá, mas eu queria pedir que você ficasse de pé, para nós recebermos a bênção do Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doçura do Espírito Santo esteja sobre todos nós, povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.